Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje para estudar, dar continuidade ao estudo do livro de Daniel, e nós iremos estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. Então, mais uma vez, a gente tem uma expectativa de que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que Deus alimente a nossa alma, nos trazendo aquilo que é fundamental para nós crentes, né? E nós que queremos conhecer a Jesus. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Daniel. Nós não iremos ler o capítulo como um todo, mas é bom que vocês acompanhem a história, as citações, e eu irei citar alguns outros textos bíblicos, que é importante que você tenha a palavra de Deus em mãos. Para aqueles que não estão vendo esse estudo pela primeira vez, nós estamos numa sequência do 5º estudo. O nosso irmão Mateus, ele falou sobre o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, e na última aula, na outra meditação, eu expus sobre o capítulo 4, né, sobre Nabucodonosor. E hoje a história continua com a sucessão do trono de Nabucodonosor, onde seu filho vai dar sequência ao seu reinado, e a palavra de Deus nos confronta com novos acontecimentos. Então, se você não tem toda essa abrangência, essa contextualização, procure nas aulas anteriores, no YouTube, que vocês encontrarão toda a sequência do estudo. Mas, de qualquer forma, o estudo ele pode ser visto de forma individualizada. Então, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 5 e vamos começar a nossa exposição. Bom, para que a gente dê sequência ao estudo do capítulo 5, eu queria lembrar a vocês do que aconteceu no capítulo 4. Nós sabemos que Nabucodonosor, um rei importante, poderoso de sua época, de um grande império, o Império Babilônico, ele foi confrontado com a palavra de Deus, foi humilhado, e a gente vê que no final de sua vida ele se converteu a Deus. Ele entregou sua vida a Deus e Deus assumiu o controle da sua vida. E a história desse homem é transformada, de um rei pagão, duro, sanguinário. Ele se torna um homem temente ao Senhor, um homem zeloso para com as coisas de Deus. E é isso que nós estudamos no capítulo 4. Nós vimos o quanto Deus utiliza da humilhação para resgatar Nabucodonosor, né? Deus só chama Nabucodonosor quando Nabucodonosor se humilha e reconhece que Deus é o Senhor da história dele, é todo poderoso, e na verdade o seu reino e tudo aquilo que ele tem pertence ao Senhor. E logo após a conversão de Nabucodonosor, a história nos diz que ele morreu, né? E quem sucede o seu trono, o seu filho, ele, segundo alguns historiadores, ele tinha 2 filhos. O que está no capítulo 5 da palavra de Deus é um dos seus filhos. A palavra de Deus diz que no capítulo 5 que ele, bem provável que seria o segundo no reinado. Ele era um rei substituto, que substituiria o rei principal, seu irmão. A gente percebe isso na sua fala, quando ele diz que aquele que adivinhasse o sonho ficaria como o terceiro do reino. E por outras fontes históricas a gente também reconhece isso. Então, o que acontece no capítulo 5 de Daniel? O capítulo 5 de Daniel diz que Belsazar, aquele que reinava no Império da Babilônia, ele fez uma grande festa. Ele chamou 1000 dos mais importantes, suas concubinas, e ali então ele fez uma festa para beber muito vinho, né? A palavra de Deus diz. E então naquela festa, em meio a toda aquela bebedice, eles pegaram os utensílios
que era do povo de Deus, os utensílios que o seu pai tinha pego do povo judeu, os utensílios de ouro e de prata, e que eram considerados sagrados. Então ele pega esses utensílios para se desfrutar e para adorar outros deuses. E a palavra de Deus diz que em meio àquela festa, a tudo aquilo que estava acontecendo, no salão principal, apareceu dedos como de mãos e fez alguns inscritos na parede, né? Então o rei e todos que estavam presentes ficaram muito temorosos. A palavra de Deus diz que os seus joelhos tremiam, o semblante dele mudou, ele ficou pálido, ele ficou realmente apavorado, transtornado de estar presenciando tudo aquilo que estava acontecendo. E depois disso a história nos conta, e depois é importante vocês lerem isso com os detalhes, que ele gostaria de saber o que estava escrito ali. E aí então ele pede para chamar os adivinhadores, aqueles que mexiam com magia, e nada ele conseguiu descobrir. E entra um personagem na história que é a rainha, bem provável que é a esposa do irmão dele. Ela entra numa festa particular, íntima do rei, e isso demonstra que ela tinha livre acesso, e ela era a rainha, né? Ela tinha livre acesso, ela não tinha que ter nenhuma formalidade. Ela entrou e lembrou Belsassar que tinha um homem, que era Daniel, que poderia decifrar aqueles dizeres que foram inscritos na parede. Então o rei pede para chamar Daniel e pede para que ele decifre aqueles inscritos. E Daniel então decifra e diz a mensagem daquilo que Deus gostaria de dizer para o rei Belsassar. E a mensagem não foi muito agradável, né? A mensagem foi dura, a mensagem foi uma mensagem de juízo sobre a vida de Belsassar. E então a palavra de Deus nos diz que naquele mesmo dia Belsassar foi morto. E esse é o pano de fundo do livro, do capítulo 5 de Daniel. Essa é a história, né? E no finalzinho, logo no final do capítulo, diz que entra o terceiro personagem, depois de Daniel, que Dário, que era rei de um outro, ele era rei de um outro reinado, bem provável que ele ganhou a batalha, e ele entra então, mata Belsassar e assume o reinado do Império Babilônico. Ele toma o Império Babilônico. E aí esse personagem que é Dário vai dar sequência ao capítulo 6, né, que vai ser aquela passagem, a famosa passagem de Daniel na cova dos leões. Então esse é o plano de fundo, a história do capítulo 5. Depois vocês leem, e eu queria contextualizar vocês dando esse panorama. Pois bem, meus irmãos, o que acontece no capítulo 5 de importante com todos esses acontecimentos, né? A mensagem que Deus inscreve na parede do palácio, ela é uma mensagem escrita em aramaico. É uma mensagem que só Daniel poderia saber o que estava escrito, mas ninguém. E aqui mais uma vez a gente vê como Deus repete a maneira com que ele passa a mensagem dele. Mais uma vez a gente vê como Deus utiliza as pessoas, aquelas que são fiéis à sua palavra, fiéis, que têm um coração firmado no Senhor, para dizer aquilo que Deus quer falar, né? Mais uma vez Daniel é chamado como homem de Deus, como mensageiro de Deus, para dizer aquilo que Deus gostaria de dizer. E é tão interessante porque a rainha, que é a primeira personagem que aparece no texto depois do rei, ela se lembra dos acontecimentos do pai de Belsassar, que é Nabucodonosor. Ela se lembra, ela fala: olha, há pouco tempo no reinado do seu pai tinha um homem que tinha luz, sabedoria, e tinha favor diante dos deuses, né?
E a rainha então lembra Belsazar, fala assim, olha, existe um homem aqui que consegue trazer aquilo que Deus quer para nós, aquilo que está escrito aí. E então Belsazar chama Daniel, e o que é mais interessante é que Belsazar é contemporâneo de Daniel. Belsazar sabia de todos os feitos, sinais e maravilhas, aqueles sinais e maravilhas que Nabucodonosor iniciou o capítulo 4 falando, que ele contaria os sinais e maravilhas que o Senhor Deus dele tinha feito. Belsazar tinha presenciado tudo aquilo, tinha visto a transformação do pai dele, ele tinha visto a diferença de um homem não convertido para um homem convertido. Belsazar sabia da santidade daqueles utensílios que ele utilizou na festa para beber vinho, porque ele sabia ele tinha visto como o pai dele, como um homem redimido, lidou com todas essas coisas. Então, o texto não nos diz isso, mas quando Belsazar vai conversar com Daniel, a gente percebe a familiaridade dele com Daniel. Ou seja, Belsazar sabia quem era Daniel, tinha presenciado tudo aquilo que tinha acontecido na história do pai dele, na história do reinado, e ele sabia que estava lidando com as coisas de Deus. Mas o mais interessante é que Belsazar não tinha o devido temor para lidar com as coisas de Deus. Além dele pegar utensílios que com certeza ele sabia que eram utensílios santos, ele utilizou tudo aquilo para adorar, como a palavra de Deus diz aqui, adorar outros deuses que não era Deus. Deuses de madeira, de prata, de ouro. E no meio de tudo aquilo, daquela bebedice, eles fizeram adoração a esses outros deuses, profanando o nome de Deus, lidando com as coisas santas, os utensílios santos, de forma a escarnecer das coisas de Deus. E quando ele chama Daniel, Daniel lembra dele disso. É como se Daniel repassasse a história do pai dele, falasse, olha, o seu pai foi um homem orgulhoso, teve domínio sobre os reinos, ele tirava a vida de quem ele quisesse, ele dava a vida a quem ele pudesse, ele conservava a vida de quem ele pudesse, ele dominava sobre as pessoas, ele era um homem poderoso, mas Deus tirou tudo dele pelo seu orgulho. E Deus restaurou ele. E Daniel relembra tudo isso para Belsazar. E relembra o porquê daquela mensagem. Fala assim, olha, e diante de tudo isso, seu pai arrepende, se torna o nome de Deus, mas você pegou os utensílios de Deus e profanou o nome de Deus. E ainda mais, você cultuou outros deuses com isso. E então Daniel traduz aquela mensagem, que é uma mensagem aramaica, que são apenas 3 palavras, e na sequência a primeira palavra quer dizer contado, a segunda palavra quer dizer pesado e a terceira palavra quer dizer dividido. Então a mensagem simples em aramaico era contado, pesado e dividido. Essa era a mensagem simples. E Daniel então agora desvenda essa mensagem, ampliando a contextualização dela, e diz para Belsazar, falei, olha, essa mensagem quer dizer que os seus dias estão contados. E que Deus tem pesado cada ato da sua vida. Deus tem acompanhado a sua história. E finalmente que seu reino será dividido e destruído. Belsazar então recompensa Daniel, mesmo ele recusando todos os presentes. Ele recompensa Daniel, dá uma túnica para ele, um colar de ouro, e naquela mesma noite ele é morto e Deus tira a vida daquele homem, né? Agora, o que isso quer dizer para nós? O que essa palavra tem a dizer para nós, né? A gente sabe que Belsazar era um homem pagão, não temente a Deus, não convertido, mas tem algumas lições muito importantes para a gente tirar do texto. Então, a primeira lição que nós devemos tirar do texto
é com a primeira personagem que aparece, que é a rainha, né? E a rainha é o primeiro personagem que aparece como aquele personagem que lembra tudo aquilo que aconteceu no reinado do seu pai, que lembra as coisas de Deus, que lembra a importância das coisas de Deus e lembra o homem que trouxe a palavra de Deus, que era Daniel. A rainha é a personagem que viu a história e que não esqueceu daquilo que Deus tinha feito. E qual que é a mensagem disso? A mensagem disso era como Belsazar lidou com os sinais e maravilhas que aconteceram com seu pai. Belsazar é aquela pessoa que está diante das coisas de Deus, ela vê as coisas de Deus acontecerem, ela está diante das coisas que acontecem, que Deus faz, ela experimenta as coisas de Deus, mas ela tem um coração duro, resignado e resistente às coisas de Deus. E isso não é uma mensagem simplesmente para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas para aqueles que estão continuamente diante das coisas de Deus, para o povo, o próprio povo de Deus. Então, a primeira advertência aqui é uma advertência feita para aqueles que têm experimentado as coisas de Deus. Pessoas que experimentam diariamente a provisão de Deus, o cuidado de Deus, experimentam a palavra de Deus, os feitos de Deus, mas têm negligenciado a sua vida diante das coisas de Deus. Não têm tido firmeza com as coisas de Deus, né? E isso é muito fácil de acontecer com o povo de Deus. Eu gostaria de lembrar um texto que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, onde a carta aos Hebreus diz nesse capítulo que é muito difícil o coração daqueles que experimentaram a coisa de Deus, mas negaram as coisas de Deus, se arrependerem novamente, né? Então, esse texto de Hebreus, juntamente com esse acontecimento do livro de Daniel, mostra o como é perigoso a negligência diante das coisas de Deus, o como o coração do homem é enganoso, duro, e pode ficar anestesiado com as coisas de Deus. Belsazar foi esse homem. O seu pai foi um homem humilhado, transformado, e nada daquilo que ele viu e presenciou atingiu o coração de Belsazar. Nada. Belsazar viu as coisas de Deus, mas nada daquilo impactou em transformação, em reconhecimento que existia só apenas um caminho para a vida dele. E Belsazar então se tornou um homem cínico, duro de coração, que tratou as coisas de Deus com total descaso. Os utensílios aqui da casa de Deus, utensílios de prata e de ouro, representam as coisas santas de Deus, né? E hoje nós não temos mais na igreja essa maneira de lidar com as coisas. Nós não temos utensílios santos, nós não temos as coisas reservadas ao culto como era no Antigo Testamento. Mas nós não temos objeto, mas nós temos o reino de Deus em nossas mãos. Nós temos a igreja, nós temos a palavra, nós temos a nossa vida de culto e adoração a Deus. Nós temos a maneira com que Deus age na nossa história, né? Nós temos a oportunidade e o confronto diariamente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E mesmo assim, muitas vezes nós, diante de todas essas coisas santas, sagradas, nós nos dividimos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, né? E nos tornamos pessoas muitas vezes, como diz a palavra de Deus, cocheando entre duas coisas, né? Cocheando entre dois deuses. E muitas vezes diante das coisas de Deus, mas buscando mais as coisas do mundo. E aí então, homens que são chamados a servir a Deus, mas fora da igreja, têm uma vida
sem santidade, uma vida sem zelo pelas coisas de Deus, com mau testemunho, sendo um homem diferente daquele que Deus gostaria. Temos mulheres que estão na igreja, que estão diante da palavra de Deus, mas vivem e sonham como as mulheres do mundo, né? Com os padrões do mundo. E aí acontece o que aconteceu com Belsazar. E a palavra de Deus aqui, ela é impactante, séria, porque a história de Belsazar não foi como a do pai dele, que teve uma chance de arrependimento, né? Belsazar foi um homem que pôs tudo a perder, né? Essa linha tênue, onde uma vida de pecado é findada pelo juízo de Deus, onde Deus cansa e fala assim: chega, isso que você fez, a maneira com que você profanou, escarneceu das coisas sagradas, terá um final, né? Então, Belsazar teve uma história diferente, porque ele ultrapassou essa linha tênue. E Jesus muitas vezes lembrou, seus discípulos nos lembrou sobre esse tipo de coisa, né? Na palavra do rico, que ele coloca lá, o rico, Lucas capítulo 12, versículo 20, né? Que ele fala sobre o rico imprudente, o rico do homem rico que adquire um monte de bens e tudo. Primeiro Jesus é procurado por uma pessoa para que Jesus julgasse a causa, né? A causa dele sobre uma divisão, uma partilha. E Jesus então conta a parábola e Jesus termina a parábola falando que um homem tinha grandes bens e ele juntou isso, colocou no celeiro, e ele falou para ele mesmo: olha, agora eu estou tranquilo, meus celeiros estão cheios, agora eu vou descansar, comer, beber e desfrutar, e eu estou tranquilo. E Jesus termina a parábola dizendo para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma o que você tem a oferecer, né? Jesus lembra disso continuamente. No livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 12, versículo 17, quando a carta ao Hebreu fala sobre Esaú, que foi um homem que vendeu o direito de primogenitude dele por irmão, e depois, buscando arrependimento, ele não achou. Mais uma história que divide essa linha tênue entre o pecado e o arrependimento, né? E a palavra de Deus diz em Hebreus que ele tentou buscar o arrependimento, mesmo em prantos, em choro, ele não achou mais. E a gente vê a história se repetindo na vida de homens e mulheres que têm todo esse contato com as coisas de Deus, que têm a oportunidade de arrependimento, mas essa linha tênue é ultrapassada. E a gente vê isso se repetindo quando essas pessoas perdem o ponto da história deles. E aí o pecado toma conta da vida dessas pessoas, decisões são tomadas erradas, famílias são destruídas, né? O testemunho, tudo aquilo que essas pessoas tinham como testemunho sobre as coisas de Deus é perdido, a autoridade espiritual e tantas consequências graves, né? E eu falo isso não é só em relação à salvação, mas eu falo isso em relação a pessoas, ao povo de Deus que tem Jesus, mas a história deles são perdidas pelo pecado, né? A história dessas pessoas são transformadas porque não enxerga a oportunidade, o quanto Deus tem chamado, buscado essas pessoas para o arrependimento, para a transformação de vida. E aí a gente vê pessoas que continuamente estão diante das coisas de Deus, mas perdem a sensibilidade para as coisas de Deus, né? É o que aconteceu com Belsazar, ao ponto de ele pegar as coisas santas de Deus e levar para a adoração de outros deuses, né? E a gente vê isso se repetir de outras formas com outras pessoas que já conhecem a Deus, né? Vamos dar continuidade aqui e vamos pensar o que
como finaliza aqui o capítulo 5, né? Como finaliza o capítulo 5, uma advertência para o povo de Deus, né? Após Daniel falar o significado amplo dessa mensagem para Belsazar, Belsazar então é morto por Dário, aquele que vem de um outro império e toma o império babilônico, e Belsazar então perde a oportunidade de arrependimento, né? E isso é muito oposto, é totalmente oposto daquilo que acontece no capítulo 4, né? O capítulo 5 ele termina com a advertência aos nossos corações, em contraponto ao capítulo 4, daquilo que aconteceu com Nabucodonosor. E a palavra de Deus nos adverte a entender que talvez nós não tenhamos uma nova oportunidade de arrependimento, né? E diferente daquilo que acontece com Nabucodonosor, Belsazar, seu filho, seu sucessor, ele não tem a oportunidade de arrependimento. E eu termino aqui a nossa meditação lembrando a cada um de nós, né, a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, fazer uma reflexão sobre como temos vivido diante das coisas de Deus, né? Como temos respondido ao chamado de Deus. E a gente vê como Jesus, ele nos lembra a todo tempo isso nos evangelhos, e a gente vê como Jesus, ele, na verdade, é ele que vem atrás de nós, né? Não é nós que vamos atrás de Jesus, mas como Jesus vem atrás de nós. Como Jesus vai atrás das pessoas, como Jesus transforma as pessoas, como Jesus dá oportunidade de arrependimento para as pessoas. Arrependimento esse que Belsazar não teve tempo de buscar. E essa advertência que termina o capítulo 5 é muito impactante, é muito séria, porque talvez nós não tenhamos uma nova chance de arrependimento. Então, eu gostaria que essa palavra atingisse os nossos corações e com sinceridade a gente nos colocasse diante de Deus, para que Deus realmente sondasse os nossos corações e nos desse a oportunidade de nos arrependermos e de novamente voltarmos ao Senhor. E que a misericórdia de Deus ela possa ser renovada em nossas vidas. E eu agradeço a audiência de todos, a presença de todos no sentido de verem o vídeo, e desejo que Deus fale ao seu coração e relembrando o capítulo 4, se há algum Deus em nosso coração, se há algum Deus no seu coração que tem substituído o Senhor, que tem tirado o lugar de Deus em sua vida, que nós possamos pegar esses falsos deuses, esses mesmos que Belsazar adorou, junto com as coisas sagradas de Deus, e nos humilharmos diante de Deus, e nos arrependermos e voltarmos para Deus. E que Deus nos abençoe a isso. Amém.